Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que, olha, apesar de ter mais de 2000 anos, parece que foi feita sob medida para os nossos dias. Vamos desvendar o estoicismo. Sabe como é? O dia mal começa e o celular já vibra. É mais uma notificação, mais um alerta. O mundo de hoje é assim, né? Um bombardeio constante de informação, um barulho que parece não ter fim. E não para por aí. Quando não são as notícias, é a rolagem infinita nas redes sociais. Um feed que muitas vezes acaba despertando inveja, ansiedade, aquela espiada na vida alheia que, no fundo, bagunça as nossas emoções. Então, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, fica a grande pergunta, né? Como é que se encontra um pingo de calma no meio desse caos todo? Será que tem um jeito de navegar por essa loucura sem pirar? A resposta, por incrível que pareça, talvez não esteja num novo aplicativo da moda, mas sim num kit de ferramentas que já foi testado e aprovado pelo tempo. É isso mesmo, a gente está falando de uma filosofia antiga, pensada exatamente para construir resiliência em tempos difíceis. O nome dessa filosofia é estoicismo. Ela surgiu lá na Grécia Antiga e a ideia central é a seguinte: a chave para lidar com emoções difíceis não é ignorá-las, mas sim entendê-las e desenvolver o autocontrole usando a nossa razão. Agora, vamos para a promessa central, que é talvez a ideia mais poderosa de todas. É uma verdadeira virada de chave na nossa forma de ver o mundo. E essa frase resume tudo perfeitamente. Pensa bem, a maior parte das coisas que nos estressam, o trânsito, a opinião dos outros, a economia, está fora do nosso controle. Mas o que sempre, sempre está nas nossas mãos é a nossa reação a tudo isso. É aí que mora o nosso poder. Legal, mas quem eram as pessoas que viviam essa filosofia na prática? Vamos conhecer três figuras importantíssimas, não como personagens de livro de história, mas como mentores de verdade cujas palavras atravessaram os séculos. Primeiro, Marco Aurélio. Tenta imaginar isso, o homem mais poderoso do mundo na época, o imperador romano, escrevendo um diário para ele mesmo. E ele não escrevia sobre poder ou conquistas, mas sim sobre como ser uma pessoa melhor, mesmo no meio de guerras e governando um império. Depois temos Sêneca, um dos homens mais ricos e influentes de Roma, conselheiro do imperador Nero, ou seja, ele estava no olho do furacão. E as cartas dele são verdadeiros guias práticos sobre como lidar com tudo: luto, raiva, amizade. Ele vivia no meio do poder e da riqueza e escrevia sobre os perigos de ambos. E por último, Epicteto, uma história de vida inacreditável. Ele nasceu escravo, enfrentou todo o tipo de dificuldade que se possa imaginar e, mesmo assim, se tornou um dos professores de filosofia mais respeitados do seu tempo. Ele ensinava que a liberdade de verdade não depende das circunstâncias, mas sim do domínio da nossa própria mente. Uma lição e tanto, vinda de alguém que conheceu a privação da liberdade como ninguém. Ouvir essas histórias inspira, né? Mas na prática, como é que a gente começa a aprender com eles? Bom, vamos passar por uma parte bem concreta, com umas dicas de leitura para dar o pontapé inicial. Olha, um ótimo começo aí direto na fonte. Meditações, o diário do próprio Marco Aurélio. Para uma pegada mais moderna, livros como O Diário Estoico dão uma pílula de sabedoria por dia. E Como Pensar como um Imperador Romano mistura a história de Marco Aurélio com exercícios práticos. Agora, se o interesse é mais específico em como usar o estoicismo para superar os perrengues da vida, essas duas são as melhores pedidas. O Obstáculo é o Caminho é sobre transformar dificuldade em oportunidade. E as cartas de Sêneca são conselhos atemporais para os momentos mais difíceis. E para fechar com chave de ouro, a prova de que o estoicismo é super atual não está só nos livros. Essa filosofia antiga tem uma ligação direta, acredite se quiser, com uma das terapias mais eficazes que existem hoje. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, é construída em cima de uma base totalmente estoica. A de que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o que a gente pensa sobre eles. Os próprios criadores da TCC se inspiraram nos estoicos. Ou seja, os mesmos princípios que ajudavam os romanos a lidar com a vida, a psicologia moderna usa para nos ajudar hoje. Sêneca resumiu tudo de forma brilhante. A vida tem dificuldades, isso é inevitável. Ser estoico não é sobre ser invencível, mas sobre encontrar força para seguir em frente, para encarar cada dia com coragem, especialmente quando é difícil. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Pensa numa coisa hoje, pode ser pequena ou grande, que está totalmente fora do seu controle. O clima, um comentário que alguém fez, um imprevisto. Agora, em vez de focar nisso, foca na única coisa que você pode de fato controlar, a sua resposta. Essa é a prática do estoicismo em ação.